Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar nossa reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, discurso das parábolas, 43º encontro, para Mateus capítulo 3, do versículo de 1 a 9. Ouçamos a leitura. Capítulo 3, do versículo 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa, foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu, queimou as plantas, e elas secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram as plantas. Outras sementes caíram, porém, em terra boa, e renderam 100, 60, 30 frutos por um. Quem tem ouvidos, ouça. Essa é a pequena parte de reflexão que nós vamos fazer. Versículo 1. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. O evangelista inicia colocando o cenário que dará sentido para este discurso das parábolas, que vai do versículo 1 até o versículo 52, 13 de 1 a 52. Trata-se das parábolas do reino dos céus. Jesus senta. A imagem quer colocá-lo como mestre que ensina sobre o reino dos céus. Ele está agora junto às margens do mar da Galileia. Deixou a casa e agora está junto ao mar. Versículo 12. Numerosas multidões se reuniram em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. A aglomeração do povo era tamanha que Jesus se vê obrigado a entrar num barco, a fim de poder falar para a multidão. Essa multidão está com fome da palavra de Jesus, dispostos a ouvi-lo avidamente. Versículo 3. E Jesus falou para eles muita coisa com parábolas. O semeador saiu para semear. Jesus vai falar à multidão em parábolas. A narração inicia com simplicidade. O semeador saiu para semear. Importa semear. Jesus havia deixado a casa onde havia destacado a sua verdadeira família, que não se funda no sangue. Assim vemos o aproximar da multidão. Jesus vai revelar-lhes o que é o reino dos céus. O semeador saiu para semear. Quer lembrar um camponês agricultor que tenta ganhar a vida com dificuldade e em condições difíceis. Versículo 4. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os passarinhos foram e as comeram. O camponês tinha muitos obstáculos, além da natureza, além da estrada, espinhos e pedras. Aqui não se lembra que o camponês tinha que pagar o aluguel das terras, os dízimos, os impostos,
As sementes guardadas para o ano seguinte, para o plantio, uma família a sustentar, o fracasso da colheita, que significava pedir dinheiro emprestado, endividar-se. Ao não pagar o empréstimo, se perdia a terra e, em consequência, se tornava escravo. Ao semear, o semeador trazia um saco de sementes a tiracolo. O agricultor passa pelo campo ainda não lavrado, nem preparado para receber a semente. Primeiro lançava-se as sementes, atrás vinha o arado. Daí que, ao lançar as sementes, antes de lavar o solo, parte da semente caía no caminho. Talvez caminho feito pelo próprio pisar do ser humano. Os pássaros comiam as sementes. Versículo 5. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. O semeador jogava a semente, e com a terra, e como a terra possuía muitos terrenos de pedra, algumas sementes eram lançadas e caíam no terreno pedregoso, onde o arado não ia lavrar. Só depois de arar o campo é que se demonstrará definitivamente o que será feito da semente. Como a semente que caiu no caminho não irá produzir fruto, pois os pássaros comeram os grãos, chão este endurecido pelas pisadas dos semeadores, também a semente que cai no chão pedregoso foi torrado pelo sol, ficou esturricado. Versículo 6. Porém o sol saiu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raiz. A consequência é que, quando vinham as chuvas, apareciam as pedras, o terreno pedregoso. Então as sementes irão secar, pois não tinham raiz para sustentar um chão fértil. Quer dizer, um chão fértil de frutificar, mas no chão pedregoso não iria. O sol iria queimar a raiz das plantas. Versículo 7. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. As sementes lançadas, que caíram sobre os espinhos, o mato rasteiro, visto que a semente do mato cresce mais rápida do que o trigo e sufoca a semente do trigo, também o trigo que está crescendo. Versículo 8. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, renderam 100, 60, 30 frutos por um. A semente que produziu fruto compensou as sementes que se perderam, e o grão de trigo multiplicou-se milagrosamente em abundância. Versículo 9. Quem tem ouvidos, ouça. O que significa essa história? Ainda não se sabe. Deve-se então esperar o andamento da pregação de Jesus sobre as parábolas do reino de Deus. Mas o final acaba sempre com um desafio. Quem tem ouvidos, ouça. Quer-se destacar a necessidade de ouvir. É um apelo para aguçar os ouvidos e meditar sobre aquilo que Jesus disse. Aqui se quer destacar o próprio processo de semear. E diante de 3 insucessos, caminho, pedra e espinhos, impõe um sentido da abundância da semente que produz, onde o semeador se vê compensado. Embora o insucesso pareça ser a regra, o triunfo no fim manifesta a alegria pela abundância. Importa semear. A obra bem-sucedida acontece com a realização do reino de Deus. E em Jesus se desencadeia a vitalidade do reino dos céus. A palavra e a obra de Deus nunca
se fazem em vão. Temos que ter a certeza de que Deus é Deus, né? E é irreversível a vinda do seu reino. Assim, a semeadura, frutificação, a colheita, que vem designar a ação de Deus em relação aos homens, seu julgamento no fim dos tempos, quer destacar o fruto da vida, o rendimento da nossa existência terrena, único valor persistente diante de Deus, e poder, no fim, sermos recolhidos no reino dos céus. Aqui deve se referir, né, o fruto em pessoa, como decorrência da própria condição humana. E nós vemos aqui delineado na advertência da parábola. Quem tem ouvidos, ouça. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.